devo botar aqui um asterisco que algumas pessoas podem ter desrealização e não ter um diagnóstico fechado de transtorno de ansiedade ou transtorno de humor, algo assim. A Sociedade de Psiquiatria, os manuais de diagnóstico já separam isso. A pessoa pode ter a dissociação, a desrealização, despersonalização mesmo, sem ter um diagnóstico fechado naquele momento que preencha outros critérios. E essa é uma das coisas que mais causa sofrimento em algumas pessoas, porque elas ficam buscando a explicação e elas não encontram. Porque ela está buscando a explicação em um diagnóstico. E aí, como se trata, né? Trata-se de acordo com a causa, então se for um fator de estresse, um fator que aconteceu recentemente, normalmente situações muito repentinas, a resolução da situação vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. Boa parte, gente, muita gente já sentiu isso e resolve sozinho, tá? Uma grande quantidade de pessoas, esse sintoma de desrealização, despersonalização se resolve sozinho com o passar dos dias em que o corpo se organiza, se reorganiza. Mas outros casos não. Esses são os mais difíceis de tratar, esses são os que nos procuram, né, e que acabam precisando de um tratamento, inclusive medicamentoso. Para alguns casos, a psicoterapia é suficiente na reorganização das emoções após a situação de estresse. Em outros, a gente precisa de medicamento, porque o sofrimento da pessoa é muito grande. E não existe um tratamento padrão ouro, que a gente diz assim, quando tem desrealização e despersonalização, que algumas pessoas chamam de DPDR, tá? Quando tem desrealização e despersonalização, a gente usa remédio X. Não existe esse medicamento padrão ouro para esse sintoma. Por isso que tem que ser baseado no quadro. Boa parte dos quadros a gente utiliza o clássico inibidor seletivo de recaptação de serotonina, usado em transtornos depressivos e ansiosos. Os conhecidos para muita gente como escitalopram, paroxetina, sertralina, citalopram, são medicamentos dessa classe, mas também antiepiléticos podem ser utilizados, também chamados de estabilizadores de humor, como Depakote, oxcarbazepina, são medicamentos também utilizados, ou antipsicóticos. São muitos medicamentos dessas classes, tá, gente? Então, a gente nem vai aqui citar todos. Mas, dos antiepiléticos, um dos medicamentos mais utilizados nesse tipo de tratamento é lamotrigina. É um dos mais utilizados para desrealização e despersonalização. Hoje a gente tem outras classes e remédios novos que nós temos utilizado, que não, algumas pessoas já utilizaram lamotrigina, melhoraram muito pouco, precisam trocar. Frequentemente, quando o quadro é crônico, a gente precisa de associação medicamentosa e de psicoterapia. Por quê? Porque na psicoterapia você vai entender uma série de coisas, inclusive formas de lidar com o quadro, mas também outras coisas sobre você que podem ter sido gatilho de proteção para essas sensações de distanciamento. Eu falei para vocês que esse sintoma está muito associado a situações traumáticas, negligência emocional, tudo isso. Então, quando a gente conversa com alguém que tem esse tipo de sintoma, a gente vai na história e a gente encontra na história uma série de justificativas para a sensação. E essas justificativas não quer dizer que a pessoa, por ter apresentado o sintoma e por não poder mudar o passado, ela não tem como mexer. Ela tem. Porque, na verdade, a gente não muda passado, mas a gente muda a maneira como a gente lida com as consequências desse passado. E eu posso passar uma vida falando sobre o que me aconteceu, eu posso passar uma vida falando sobre o que sofri, um monte de falas sobre a descrição da situação que me vitimou.
Posso. E é muito triste quando a gente tem situações de trauma, situações de abuso, situações de negligência emocional. Mas precisamos ser as pessoas que mais querem o nosso próprio bem. Isso significa que você é a principal pessoa que precisa sair e se movimentar para que essa história não fique repetida e repetida e repetida na sua cabeça o tempo todo e que o que você viveu justifique todas as situações ruins do presente e de um futuro. Reconhecer a situação de trauma, reconhecer a dor, reconhecer o que eu vivi, reconhecer o que fizeram é significativo, porque faz com que a gente encontre os lugares da nossa história, uma série de justificativas para aquilo que a gente sente. Mas a gente pode justificar, entender e direcionar o novo significado. Não quer dizer que você vai esquecer o que viveu. Não quer dizer que você vai anular e simplesmente dizer, não, como aquele pessoal que fala assim, bola pra frente, o passado não quer dizer nada, vamos em frente, são aquelas pessoas que não reconhecem as emoções, não reconhecem a própria história e ficam se enganando como se tivesse resolvido aquilo internamente. Na verdade, a gente reconhece, mas a gente lida. E sai da posição de olha o que fizeram comigo. Porque fizeram. Podem ter feito. E isso pode ser um motivo de você, uma das situações que engatilhou o seu quadro. Mas isso não precisa ser a sua justificativa para todo o resto da sua vida. Só existe uma pessoa que vai ser muito prejudicada por você manter o discurso do que fizeram com você, que é você mesmo, que é a pessoa muito, muito prejudicada por isso. Vocês me conhecem, muitos de vocês estão aqui há bastante tempo e a gente conversa diversas vezes, sabem o quanto eu respeito aquilo que vocês escrevem, aquilo que vocês sentem e quanto falo para vocês respeitarem suas dores, aquilo que o passado, a história, mas a gente precisa se movimentar e utilizar todo o conhecimento, todas as coisas que você já leu, inclusive todas as conversas que a gente já teve aqui, a seu favor. Utilizar para sair do lugar, para um movimento. Quando a gente fala que o conhecimento cura, a gente fala sobre o quanto entender tudo isso faz diferença, é porque a gente precisa utilizar todos os vídeos que assiste, todos os livros que lê, toda palestra que você já assistiu, todo lugar que você já foi em busca de auxílio, a gente precisa utilizar isso, tá? Esses tratamentos que a gente está falando sobre as sensações, sobre os sintomas, nós estamos falando de tratamentos ligados à psicoterapia, ao entendimento da sua vida e do que fazer com isso, mas também tratamento medicamentoso quando ele é necessário. E muitas vezes ele pode ser utilizado em conjunto. Existem estratégias de melhora e desvio cognitivo, né? Desvio da atenção para sensações ruins. Uma das estratégias é de um vídeo que eu já falei para vocês sobre a utilização do gelo. Colocar o gelo na mão quando você estiver com uma sensação ruim de estranhamento ou de pré-crise e vai trocando quando a mão sentir uma dorzinha, né, de que aquele gelo já está incomodando, trocar de mão até derreter, isso é uma estratégia. E a gente tem várias outras técnicas ligadas à crise e a essas sensações no canal, outros vídeos aqui e também na plataforma de assinatura inteiramente, que quem não conheceu ainda, convido a conhecer. A gente pode ser uma comunidade, como a gente já é, de entendimento, de conversa. Eu vejo que vocês conversam e trocam aqui. E a gente já falou de bastante coisa, né? Daquilo que você pode fazer para melhorar. Vamos ser uma comunidade também de ação. Eu gosto muito quando vocês colocam lá na outra rede social que a gente põe stories, sabe? Que eu não vou falar o nome.
pro YouTube não bloquear aqui, mas quando vocês colocam lá e me marcam nos stories mostrando aquilo que vocês estão fazendo. A Paula já mandou foto de bike, a Mara na academia, né? Acho que outras pessoas mandaram na hidroginástica, a Isabel manda. Eu gosto que vocês compartilhem, sabe por quê? Porque assim vocês mostram para outras pessoas aqui. Coloquem nos stories, printem aqui essa tela e marquem lá e mostrem para outras pessoas que vocês estão fazendo coisas para melhorar a sua saúde mental e que é preciso agir, que é preciso se movimentar, que é preciso fazer algo a respeito, muito além de assistir diversos outros vídeos ou falar de medicamentos, uma série de coisas. A mudança do estilo de vida, a mudança de atitude, a maneira como você se apresenta para você e para o mundo muda como o seu sintoma aparece ou desaparece.